Boa noite a todos. Havendo o número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Expediente. Para a leitura da senhora secretária dos dispositivos regimentais que regem a eleição do cargo vago de segundo vice-presidente. Passamos para a eleição, dando início à votação nominal, conforme a chamada feita pela senhora secretária, obedecida a ordem da folha de presença. Alguém quer se candidatar ao cargo de segundo vice? Doutor Pedro. Então, passamos à lista de chamada. Débora Marcondes. Tem que ir na tribuna. Não pode ser no microfone? Meu presidente. Doutor Pedro. Sim, vamos seguir o regimento, por favor. Doutor Pedro. Doutor Pedro. É mais fácil o Marco. Jefferson Modesto. Doutor Pedro. João Antônio de Oliveira. Doutor Pedro. Laércio Lopes. Doutor Pedro Correia. Márcio Nunes. Doutor Pedro Correia. Osiel Pires. Doutor Pedro Correia. Doutor Pedro Correia. Alguém arrisca? Pedro Correia. Rodrigo Tassinari. Doutor Pedro. Sebastião José de Souza. Doutor Pedro Correia. Sidney Lara. Doutor Pedro Correia. Vereadora Vanessa Guari. Doutor Pedro Correia. Viliana Souza. Wilson Roberto Margarida. Doutor Pedro Correia. Marinho.
Dr. Pedro Correia. Não, essa é a ata da votação. Marinho, assina aqui para mim. Apuração dos votos, designa os escrutinadores, os vereadores Vanessa e Márcio. Só para esclarecimento ao público, existe uma resolução 02/2019, onde a sequência da presidência, em caso de saída, afastamento, qualquer outra situação, primeiro vice assume o lugar do presidente, segundo vice passa a ser primeiro vice, então por isso que a eleição está sendo do segundo vice, pois o Alexandre era vice, primeiro vice. 15 votos para o vereador Dr. Pedro Correia. Declaro eleito para cargo de segundo vice-presidente o vereador Dr. Pedro Correia. Colocada em discussão e votação a ata da 36ª sessão ordinária, realizada dia 13 de julho. Está em discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levante. Ata aprovada. Para a leitura da senhora secretária, as correspondências e proposituras constantes do expediente. Correspondência recebida de diversos. Presidente, uma questão de ordem. Se possível, gostaria de pedir dispensa da leitura de correspondências, proposituras, indicações, uma vez que nós temos tribuna do povo logo na sequência. Pedido vereadora regimental, coloco para apreciação do plenário. Os vereadores favoráveis à dispensa permaneçam como estão, os contrários se levante. Dispensada a leitura de correspondências e proposituras constantes do expediente. Essa presidência encaminha o projeto de lei 75/2019 às comissões competentes para examinar seus pareceres e requerimentos e indicações da Secretaria Administrativa para providências de costume. Tribuna do Povo. Convido o senhor Pedro Curti Cassemódel para a apresentação das premissas que norteiam os observatórios sociais pelo tempo máximo de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores, senhores e senhoras vereadoras, voluntários do Observatório Social do Brasil que se fazem presentes nesse momento, cidadãos que nos assistem pela rádio, pela web. Agradecemos essa casa em proporcionar ao Observatório Social do Brasil a oportunidade de prestar esclarecimentos acerca do pronunciamento da vereadora Débora Marcondes na sessão ordinária do dia 30 de maio, onde a mesma comenta sobre a participação na terceira prestação de contas dessa entidade, ocorrida no dia 29. Dentro dos preceitos legais, morais, éticos e de transparência que preceitua a atuação dos observatórios sociais, encaminhamos correspondência aos vereadores informando a quantidade de proposituras que seriam apresentadas. Recebemos pedidos da vereadora Débora e do ex-vereador Alexandre Françon, solicitando que fosse incluído em nosso relatório, além dos dados constantes do site da Câmara, outras informações, dentre as quais a quantidade de ofícios encaminhados a diversos órgãos e outras atividades desenvolvidas pelos mesmos. Por ocasião da abertura do evento, registramos aos cidadãos presentes o pedido desses vereadores e que os mesmos não seriam incluídos em nossa apresentação, tendo em vista que o Observatório Social segue uma metodologia implementada em todo o país, que considera somente proposituras legislativas publicadas no site da Câmara. Lembramos ainda, naquela ocasião, e reforçamos aqui para os senhores, que os indicadores e temas abordados em nossa prestação de contas não contemplam todas as atividades envolvidas, mesmo porque nossa capacidade de recursos financeiros e de voluntários ainda é pequena. Após a apresentação dos resultados, a palavra foi concedida aos presentes para perguntas sobre a apresentação e a vereadora Débora Marcondes, usando a palavra, teceu diversos comentários, utilizando, inclusive, para divulgar suas ações desenvolvidas no exercício de seu mandato. Tendo em vista a existência de outros cidadãos
inscritos para se manifestarem, foi solicitada a mesma que fosse objetiva em seu pronunciamento, devendo manter-se aos temas abordados nesse encontro. Tendo em vista o alongamento de sua fala, solicitamos novamente que a mesma concluísse, o que ocorreu somente após a terceira intervenção. Feitas essas considerações preliminares, causou-nos surpresa a forma deselegante que a vereadora, usando da palavra na sessão ordinária da Câmara, no dia 30, sobre a atuação do Observatório. Resumidamente, afirma em sua fala, dentre outros, que o Observatório desconhece a diferença entre indicação e requerimento, que denegriu a imagem dos vereadores, que os vereadores executam somente 10% do seu trabalho, que a Câmara de Itapeva é a mais mal administrada da região, falta com respeito a todos os vereadores, e que não existe ética e transparência, e que os valores financeiros apresentados pelo Observatório geram dúvidas. Sobre essas acusações, cumprindo o legítimo dever de resposta e a obrigação de prestar a verdadeira informação à população, e a essa Casa de Leis, especialmente aos vereadores que não puderam comparecer à apresentação, cumpre-nos, no estrito cumprimento de conduta ética e transparente que pautam nossas ações, informar e esclarecer. Primeiro, rebater veementemente a informação da vereadora quanto ao tratamento dispensado a ela, pelo Observatório, reafirmando categoricamente que todos os presentes que fizeram uso da palavra tiveram o mesmo tratamento e acolhimento. Inclusive, a mesma solicitou e utilizou a palavra, pelo tempo excessivo, utilizando o mesmo para apresentar e justificar suas ações. Rechaçar a manifestação da vereadora sobre a informação prestada pela mesma de que o Observatório denegriu a imagem dos vereadores, quando afirma que a Câmara é a mais mal administrada. Cabendo-nos esclarecer e informar que, em momento algum, o Observatório acusou ou fez juízo de valor com relação à atuação dessa Casa de Leis e seus vereadores. O que fizemos, e sempre fazemos, foi transformar os dados disponíveis nos sites oficiais da Câmara, do TCE e do IBGE em gráficos e informações para facilitar o entendimento e divulgar aos cidadãos as atividades desenvolvidas. Com relação à observação de que o presidente do Observatório não sabe diferença entre indicação e requerimento, resta-nos dizer em que, pese a grande experiência da nobre vereadora, a mesma não deve subestimar a capacidade intelectual dos voluntários dessa entidade. Mesmo sendo de conhecimento do Observatório de que a indicação não necessita de resposta, e somente para registrar, informamos que no site da Câmara, nas proposituras afetas à indicação, consta que do total de 184, 2 delas foram respondidas. São elas as indicações número 97 do vereador Tônio do Cofesa, que indica à Câmara a compra de tatames para EMEIs, e a indicação número 35 do vereador Jefferson, que indica a implantação da nota fiscal de Itapeva nos moldes da nota fiscal paulistana. Sobre a prestação de contas financeiras do Observatório, insinua a nobre vereadora, de maneira superficial e leviana, de que as contas apresentadas pelo Observatório geram dúvidas, especialmente quanto ao pagamento de pessoas, entre aspas, insinuando o pagamento de salário da minha esposa. Sobre essa insinuação, o Observatório está avaliando as medidas judiciais cabíveis. Cumpre-nos informar e esclarecer que o Observatório mantém em seu quadro de funcionários remunerados somente uma jovem aprendiz que presta serviços cujo contrato firmado com a DESAI está à disposição. Esclarecemos a todos os cidadãos que participam do Observatório o fazem de forma voluntária, sem qualquer remuneração, ajuda de custo ou outro benefício, ao contrário do que a vereadora insinua. Vale destacar ainda que o Observatório sobrevive de contribuições de associados e empresas mantenedoras, sendo vedado o recebimento de contribuições ou ajuda de custo de qualquer órgão público. Reforçamos que o Observatório é uma instituição não governamental, composta por cidadãos apartidários, o que vale dizer que nenhum de nós é filiado a partido político, e a nossa análise baseia-se em processos e informações para contribuir com a melhoria da gestão pública. O Observatório não é situação ou oposição à Prefeitura, ou à Câmara, ou ao vereador. Situação hoje, oposição amanhã. Portanto, o Observatório analisa processos e informações
através de uma metodologia de trabalho técnico, eliminando intervenções político-partidárias em suas análises. Feitas essas considerações, senhor presidente, senhores vereadores, causou-nos profunda estranheza o fato de um vereador, e agora um ex-vereador, tecerem comentários sobre a atuação do observatório, baseados em depoimento prestado pela vereadora, sem se atentarem com a devida cautela, seja checando as informações ou buscando fontes confiáveis para exprimirem suas opiniões. Sobre a prestação de contas apresentadas no último dia 29, gostaria de tecer rápidos comentários, mesmo porque o tempo disponível para tal não permite um aprofundamento nesses quesitos, e a apresentação encontra-se disponível no site do Observatório. Caso os vereadores desejem, estamos à disposição para esclarecimentos em ocasião oportuna. Na nossa apresentação ocorrida em 29 de maio, e tendo em vista a presença de vários cidadãos, procuramos conceituar as atribuições dos vereadores, que são legislar, fiscalizar, julgar e administrar. Sobre a produção legislativa do primeiro quadrimestre, foram apresentadas as quantidades e percentual de cada propositura, por vereador e classificada por tipologia. Lembrando, na ocasião, que não significa que o vereador que apresentou mais indicação trabalhou mais ou menos que o que não apresentou. Assim, transformamos os dados disponíveis no site da Câmara, e aqui vale destacar que o observatório não cria dados, simplesmente extrai os dados disponíveis do portal da Câmara, que, associados a dados do TCE e do IBGE, transforma em informações para divulgação aos cidadãos. Destacamos que, no período acompanhado do total de proposituras apresentadas, 34% foram referentes à indicação, 58% foram requerimentos, 4% de projeto de lei e 1% de cada um desses que eu vou citar: moção, projeto legislativo, projeto de resolução e emendas. Sobre os indicadores financeiros da Câmara, o Observatório promove o acompanhamento das despesas comparativamente a outros municípios do mesmo porte, com números de habitantes, renda per capita, dentre outros. No presente caso, comparamos nosso município com o município de Assis, Avaré e Votuporanga. Esses dados referem-se ao período de janeiro a março e foram extraídos do site do TCE, portal das câmaras municipais. Mais um minuto. Então, as informações que, basicamente, não vamos falar todas aqui, algumas delas só, porque para ficar claro aos vereadores que não participaram, nós comentamos sobre os valores dos subsídios dos vereadores. Itapeva, o subsídio do vereador é de R$ 8.572, Assis, R$ 5.184, Votuporanga, R$ 5.044 e Avaré, R$ 6.678. Com relação às despesas totais da Câmara, nós podemos apurar que Itapeva teve uma despesa no trimestre de R$ 1.740.000, Assis, R$ 1.455.000, Votuporanga, R$ 1.127.000, e Avaré, R$ 945.000. Com relação à folha de pagamento, Itapeva, R$ 1,5 milhão, Assis, R$ 1.076.000, Votuporanga, R$ 764.000 e Avaré, R$ 823.000. Com relação ao salário de assessores, também nós comentamos isso naquela ocasião, o assessor parlamentar de Itapeva recebe o valor de R$ 4.551, e o assessor parlamentar 2, R$ 2.902. Com relação à folha de pagamento total da Câmara de Itapeva, isso anualizado, representa de subsídio de vereadores R$ 1.575.000 e assessores R$ 1.473.000, totalizando R$ 3.028.000, isso anualizado. Com relação à Prefeitura, para ser bem rápido, presidente, para não deixar a informação sem... Também o Observatório avalia algumas ações da Prefeitura. Nesse período de janeiro a abril, nós acompanhamos 16 pregões presenciais, do total de 31 havidos, representando 52% do total realizado pela Prefeitura nessa modalidade, que representa R$ 18 milhões. Em 2018, fizemos visitas às escolas Nair Rodrigues Queiroz, na Vila São Camilo, Carlinda Gomes Rolim, no Jardim Grajaú, Edna Miso de Moura, no Jardim Maringá, para avaliação quanto à qualidade dos produtos da merenda escolar, se estavam de acordo com o pregão presencial 8/2018. Em 2019, realizamos reunião com o CAI, Conselho de Alimentação Escolar, para darmos início ao acompanhamento da entrega da merenda escolar, objeto da contratação deste ano 2019.
O Observatório também vem acompanhando ainda, com relação ao Poder Executivo, a contratação e execução das obras para a construção da Escola Zelinda Guimarães, no Jardim Bela Vista, no valor de R$ 1.200.000, na creche pré-escola do Parque Vista Alegre, no valor de R$ 1.900.000, e na quadra escolar coberta do Bairro de Cima, no valor de R$ 509.000. Mais uma vez, senhor presidente, senhores vereadores, senhores cidadãos, reforçamos o compromisso do Observatório na contribuição na melhoria da gestão pública e convidamos os vereadores e todos os cidadãos para conhecer o nosso trabalho. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. E desculpe pelo estouro do tempo aí, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço a sua presença. Peço uma salva de palmas ao Dr. Pedro Curto. Estamos em regime tema livre. A palavra está franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra a vereadora Débora Marcondes. Boa noite a todos os presentes, a todos os vereadores, ao público aqui. Que bom que o Observatório está em peso aqui hoje. Obrigada pela presença, meus familiares, Guarda Civil Municipal, pessoal da web. Eu achei muito interessante ter vindo, é importante, porque hoje a gente vai ter o diálogo que não foi permitido aquele dia, né? Não foi permitido nem sua esposa fazer nem sabia que era sua esposa aquele dia, nem me fazer uma pergunta. Você proibiu as pessoas de me perguntarem. Mas aqui está, isso é bom, isso que é democracia, a gente poder dialogar, a gente poder conversar e a gente poder demonstrar. Então, aquele dia eu não estava demonstrando o meu trabalho, né? Eu fui lá para explicar algumas colocações que foram... Você passa o celular para mim, Sidney? Que foram feitas, que não estavam de acordo com os dados da Câmara Municipal. Então, eu fui explicar algumas situações e não pude explicar, né? E isso é ruim, porque a gente não pode dialogar, acho que é um aprendizado constante, né? Aprendi muitos dados ali com vocês, a gente tem que, né, o tempo todo ter esse aprendizado, mas a gente tem que, principalmente, ter a humildade e o diálogo para reconhecer quando tem algo errado. Né? Na hora que o senhor, não estou falando do observatório inteiro, estou falando referentemente ao senhor presidente, né? Na hora que o senhor relatou sobre indicação, o senhor colocou bem enfático no dia, algumas partes estão gravadas, o senhor colocou bem enfático no dia que as indicações, nossa, só tem 2 respondidas, os vereadores nem cobram. Né, e começando a colocar como se indicação tem que ter cobrança de resposta. E não é assim. Indicação, a gente indica um serviço à Prefeitura Municipal, não se vê em resposta. O que se vê em resposta é os requerimentos. E o que eu estranhei do observatório foi a ausência do observatório em algumas ações gerais. Por exemplo, os 33 cargos da prefeitura. Eu estava pesquisando outros observatórios de outros municípios e eu vi a integração deles, né, tanto as redes sociais, as páginas de Facebook de outros observatórios, como eles funcionam bem ativamente. Por exemplo, teve um observatório que colocou lá que a prefeitura até trouxe no dia, se salvo engano, era Maringá, agora eu não me lembro. Na sessão que eu falei sobre isso, eu citei os nomes dos observatórios dos municípios. Falando dos cargos, por exemplo, esses cargos que foram criados da prefeitura, a gente não viu a presença do observatório verificando, informando a população também sobre 10 cargos de livre nomeação. Não foi falado em nenhum momento no observatório que o portal da transparência da prefeitura não está funcionando, não tem dados, não tem como colher. Foi colocado o salário dos nobres vereadores, nosso, mas em nenhum momento foi colocado o salário do prefeito, em nenhum momento foi colocado o salário do secretário ou do vice, não foi exposto ali. Questionaram muito sobre o salário do vereador, mas do prefeito municipal não foi questionado isso. Então, a gente viu o juízo de valor, sim, porque, no momento, né, voltou-se ao slide da quantidade de projetos e relatou assim, olha, esses são os vereadores que a população vai escolher. Se isso não é juízo de valor, é o quê? Né, a gente sabe que tem alguns integrantes que foram até candidatos a vereadores no mandato atual agora, né, que foram candidatos, talvez futuramente seja candidato novamente. A gente sabe que tem integrantes do observatório e a gente respeita isso, é democracia, é importante participarem da política, sim. Tá? E eu queria colocar aqui também que falaram também muito da função, não fazem projeto-lei, não fiscaliza. E numa publicação, dá para todo mundo olhar, porque daí está público, né? Deixa eu ver qual página que é. Eu acho que é a página 49, o que fala de projetos de leis. Depois vocês olham. Embaixo está assim, olha, total de projetos apresentados, 21, de janeiro a abril.
6 encontros e análises pelas comissões, 10 aguardam encaminhamento e 5 foram arquivados. Nenhum projeto aprovado até o final de abril, nenhum projeto aprovado. Então, eu queria falar que também é um equívoco, porque aqui teve o projeto-lei de isenção de taxa de inscrição em concursos públicos municipais aos candidatos doadores de medula óssea, feito pela Viliana, vereadora, em fevereiro de 2019, apresentado em fevereiro e aprovado em fevereiro. Projeto-lei atendimento prioritário ao autismo. Eu que apresentei o projeto em fevereiro e foi aprovado. Publicação prévia das alterações em linhas de ônibus do transporte público municipal. O vereador Rodrigo apresentou o projeto. Dia Municipal de Doenças Raras, o vereador Tony apresentou o projeto e foi aprovado. Semana Municipal dos Direitos Humanos, a vereadora Viliana apresentou o projeto e foi aprovado, e outros projetos em nome de ruas, entre outros. Mas teve projetos, sim, como se coloca numa publicação que não teve nenhum projeto aprovado de janeiro a abril. Está lá, falei a página, só vocês olharem lá na observação lá embaixo. Pode, quem quiser entrar agora, podem ver. Você não tem nenhum projeto aprovado. Como se coloca que nenhum projeto aprovado se foi? Era esses esclarecimentos que eu queria passar. Né? Que eu falei, olha, tem Está atualizado, só que acho que quem pegou os dados, porque hoje minha assessora pegou os dados pelo site da Câmara. Está totalmente atualizado, está lá o gráfico de quem votou a favor, quem votou contra, está bem atualizado os dados. É só pegar projeto 2019, qualquer pessoa da população vai encontrar os projetos de leis. Então, eu queria passar no dia isso, mas, infelizmente, eu fui barrada 3 vezes. Né? A gente percebe muito que as pessoas querem criticar muito. Vamos criticar, porque política não presta, política é isso. Mas eu achei tão legal o presidente do partido, naquele vídeo que foi colocado, porque ele fala que a corrupção está em todo lugar, desde cortar uma fila, desde tentar um atendimento prioritário que não tem vez, entendeu? Tento denegrir alguém para sair como candidato depois. Tudo isso a gente vê também que é corrupção. A corrupção está em geral. A gente tem que rebater, sim. Eu espero que vocês sempre estejam presentes. Eu acho que a importância da participação, a gente não vê muita participação de vocês na Câmara. Até eu conversei com a esposa. Até eu falei que eu acreditava que era a esposa que era a funcionária que vocês falavam, porque a sua esposa veio falar comigo falando que ela que pegava os dados. Por isso que eu achei que ela que era a funcionária, porque foi ela que relatou que pegou os dados do site no dia. E o que eu achei interessante, que foi que ela me passou, que os vereadores que fizerem tapa-buraco, esses pedidos, vão ganhar -1, vai ter pontuação. Né? Gente do céu, como que vai avaliar um vereador que pediu um tapa-buraco, que pediu uma limpeza do terreno? Isso é importante, sim, também, porque a população reclama. Se você entrar no grupo de política, agora, por exemplo, política democrática, PMI, entre tantos outros, isso é importante a população, sim. No bairro rural, por exemplo, Taquariguaçu, que não passa os carros lá, se não fizer passar a máquina lá e o cascalho, como que fica a população? Um ponto de ônibus que a população toma chuva, por exemplo, na frente do Brincras, lá do Cantian, né, uma ronda de uma PM. As indicações são importantes, sim, porque a população está pedindo. Se a gente tivesse uma boa gestão, não teria a gente fazendo tantos pedidos assim de indicação. Agora é um trabalho em conjunto. Agora, isso que eu pedi, venha conhecer o trabalho, não se resume, porque nós temos apenas direito a 2. Eu queria colocar isso também no dia. A gente tem direito a 2 proposituras por sessão. Né? A gente não pode colocar 5, 6, 10, 15. Ah, o vereador só fez isso. A gente só tem direito a cadastrar 2 por sessão, está na lei. Então, como que a gente vai cadastrar 15? A gente manda ofício, e, graças a Deus, os nossos ofícios estão sendo respondidos. A gente está conseguindo atender vários casos com ofício. Não estou sendo demagoga aqui, falar que todo mundo é 100%. Não, cada um responde por si aqui, cada um é político, a gente sabe como que é a área política. Não estou defendendo toda a classe política, não. Mas eu não posso deixar informações incorretas, que foram passadas naquele dia, incorretas, totalmente, como é a forma desses projetos, que podem pesquisar, e eu não poder argumentar, eu não poder, pelo menos, explicar, e não expliquei em nenhum momento, falei do meu partido, em nenhum momento eu falei qual partido que eu era, ou deixava de ser, de forma alguma, eu só falei das informações que estavam incorretas passadas naquele dia. Então, eu até coloquei algumas sugestões para o observatório, pesquisar faltas de vereadores, né? Eu coloquei uma pesquisão. E eu queria explicar.
eu queria também sugerir também, explicar também o trâmite do projeto-lei que eu expliquei aquele dia, porque o projeto de lei não é assim. Qualquer projeto a gente pode apresentar. Até a Marlene Herr colocou lá no Política Democrática uma enquete sobre projetos-leis. Mas eu estava lendo vários projetos daquele e, infelizmente, a gente não pode apresentar. Por quê? Porque gera custo para o município e gera obrigações. Vocês sabiam que o vereador não pode gerar nem custo, nem obrigação? A gente é amarrado de uma forma, porque chama-se, quem é advogado sabe disso, chama-se vício de iniciativa. Só o prefeito pode apresentar projeto que gere custo para o município ou que mude alguma forma de atuação do município. E até no dia eu perguntei, senhores vereadores, eu falei, alguém aqui me fale um projeto que não gere custo para o município, que não se crie obrigação. E no dia ninguém me falou. Porque eu também, quando eu entrei aqui, eu falei, vou fazer milhões de projetos. Eu apresentei até hoje 35 projetos. Dos 35 projetos meus, 40% dos meus projetos foram reprovados. Muitos não passaram nem na comissão. 40% dos projetos apresentados aqui não foram aprovados. Né? Até eu apresentei um... Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Margarito. Senhor presidente, membros da mesa, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, guarda municipal presente, quero cumprimentar aqui o Pedro Curti, presidente do Observatório Social de Itapeva, a Rita, hoje presente, né? Obrigado pela presença de vocês, né, e todos que estão vindo aqui pela primeira vez também. Em nome do amigo Jorge de Freitas, já nomeado como assessor, cumprimento todos os assessores da casa aqui, presente também. Família da Débora, Rubinho, amigos, boa noite a todos. Eu gostaria de falar, sabe, Pedro, porque chega para nós as notícias, que alguém comentou lá, hoje você vê o relator, todo o que aconteceu lá na reunião de vocês, né? Mas chegou para nós que algumas pessoas, acho que algum orador, falou que os vereadores não apresentam proposta para o município, não apresentam projeto de leis. Entende? A vereadora falou muito bem aqui, e nós temos departamento jurídico, tem pessoas aí, o Gilberto, que é um conhecedor de licitações. Parabéns, Gilbertão. Eu sempre estou lendo a sua matéria, estou aprendendo com você. Né? Então, o que acontece? O vereador é amarrado. E quando aparece um projeto de envergadura que pode ser aplicado para fiscalização, né, uma peça importante, que foi o projeto de lei da vereadora Débora Marcondes, o antidecreto. Para um exemplo para vocês, foi feito decreto já mudando o nome da secretaria e tinha que passar por essa Casa de Leis. Então, as secretarias que foram montadas, foram criadas, foram juntadas, não tem aprovação legal. Vocês verem o que acontece em Itapeva. Né? Então, eu vou falando para vocês o que é a realidade, que a vereadora falou aqui. A indicação, o prefeito não tem obrigatoriedade nenhuma de responder para o vereador. Então, faz indicação, e tem que fazer, Pedro, tapa buraco, fazer operação de manutenção da estrada, viu? Ainda tem estradas, muitas no município, até no Guarizinho, fiquei sabendo ontem, vereadores. Sabe, a pessoa de lá, perguntei lá, está bonito, eu falei, está nada, então tem estrada tampando um enxadão, entende? Então, o vereador é o fiscal, desde um tapa-buraco até a fiscalização, né, das contas do prefeito. Para você ter uma ideia, até agora nós não estamos fiscalizando nada, nós estamos no escuro, porque a transparência do município de Itapeva, agora que eles estão complementando as informações, né, com essa nova Caprodata, essa nova empresa. Nós não temos ainda o balancete nessa casa. Eu já mandei para o Ministério Público. A lei diz que até o dia 20 de cada mês, o balancete do mês anterior tem que estar nessa casa. E nós estamos no mês de junho, o balancete de maio não chegou ainda. Até ontem, antes de ontem, não sei se chegou hoje. Né? Mas eu estou mandando para lá. Não entrei porque é crime político administrativo do prefeito. Daí o requerimento entra também, está na lei orgânica do município. Eu mesmo, está aí o meu assessor, e outros vereadores, eu levantei, eu tenho mais de 30 requerimentos sem resposta do prefeito, e requerimentos importantíssimos.
referente a gastos, contratações, né, a tudo. E não temos resposta. Por quê? Porque ele não mandou a resposta. Entendeu? O requerimento está na lei orgânica do município e corre o risco de político administrativo, crime político administrativo, e pode ser criada uma comissão aqui nessa casa, né, uma SEI, e posteriormente até o impeachment dele por caso de resposta. Para você ter uma ideia, Ribeirão Branco, cada requerimento que ele não respondia, entrava na casa, fazia um requerimento para o presidente, ele encaminhava para o departamento jurídico e ele acionava a prefeitura, entende? Judicialmente. Aqui não corre isso daí. Bom, eu não quero entrar nesse detalhe, mas para os senhores que estão assistindo, queria dar uma boa noite ao pessoal da internet também. Tem muitas pessoas em Itapeva querendo pagar os seus impostos, PTU, ISS e demais impostos. Às vezes acontece desemprego, acontece problema de doença na família e ele atrasa. Mas tem muita gente querendo pagar. Só que o prefeito tem que mandar uma lei chamada REFIS, que é o refinanciamento de impostos para essa casa. Todo ano tem que mandar. É uma lei que tem que mandar anualmente. Saiu o carnê de IPTU, o prefeito envia para essa casa. E nós estamos no mês de junho e o refis não chegou nessa casa. Então, o prefeito não está precisando de dinheiro lá, sabe? Tem 50 milhões na dívida ativa. Prefeitão, está ouvindo nós lá. O seu vereador Tião do táxi, desculpe, Tião, falar para você, pediu no dia 2 de fevereiro para ser enviado a essa casa a lei do refinanciamento. É mentira, Tião? Fala para mim. Dia 2 de fevereiro. Até agora não tivemos resposta. Porque eu fui lá na secretaria, Tião, para fazer o requerimento, e tem o requerimento do seu nome, dia 2 de fevereiro desse ano. E nem resposta e nem o refis nessa casa. Então, veja bem, 50 milhões de reais, viu, Marlene? 50 milhões na dívida ativa. Então, está lá. E tem muita gente querendo pagar. Lógico, nem todos vão pagar. Mas que pague 10%, 5 milhões. E ele pedindo empréstimo para essa casa de leis. Tá? Então, gente, eu estou vindo nessa tribuna, sabe, Pedro, não estou querendo defender ninguém, até vi uma informação, mas gostei muito do seu pronunciamento aqui, porque você me passou a realidade do que aconteceu lá. Tá? Então, a gente vem nessa tribuna, eu gostaria de só de complementar, que eu estou aqui com o relatório da SEI, das notas frias, que foi feito, o relatório final foi emitido dia 27 de setembro de 2018. Então, eu queria falar para todos vocês que estão na internet, que sempre estão perguntando, questionando sobre o que deu a SEI, como é que está o processo da SEI. Então, a SEI, nós encaminhamos, eu, a Débora, o Gé, encaminhamos para o Ministério Público, para o Judiciário, mandei uma cópia para o prefeito, que ele não mandou para a Procuradoria da Prefeitura, mas vou mandar para vocês, procuradores, já pediram para mim, segurou, porque os procuradores da Prefeitura eles têm o dever de analisar todos os crimes que foram cometidos nessa SEI. Mas só para lembrar, gente, só para lembrar, vocês verem como é que nós estamos sendo administrados em Itapeva, Pedro. Essa SEI aqui, nós comprovamos, por notas fiscais da Prefeitura, que o nosso querido prefeito, Luizinho Cavani, ele pegava notas de despesa da família do filho do Luiz Felipe Cavani, lá na cidade de Amparo, e colocava no empenho dele. Ele pegava a nota, Kiko, de abastecimento no posto dele, do carro particular dele, colocava nos empenhos. Então, aonde ia esse dinheiro? Ele prestava conta, o dinheiro vinha para ele. Precisa ele fazer isso aí? Então, veja, senhores, o que aconteceu no município de Itapeva. O maior escândalo que aconteceu dentro da prefeitura de Itapeva foi, no departamento jurídico, o secretário foi mandado embora. Dentro do gabinete do prefeito, onde ele tinha o assessor, o senhor Luan Barbosa, que falsificava nota, emitia notas fiscais sem autorização, o Kiko sabe disso, que o Vanderlei foi o primeiro que, né, tá aí o menino aí, né, que ajudou na denúncia, não é mesmo, Maurício? E fabricava as notas para colocar nos empenhos do município de Itapeva. Esse é o maior escândalo que aconteceu. Está no Tribunal de Justiça, por isso que está depurando, senhores. Esse processo passou por 2 impeachments nessa casa, inclusive um deles foi o Maurício. A Câmara não aprovou. É um
né, a consciência de cada vereador aqui que votou favorável e contra, certo? Não quiseram fazer um julgamento do senhor prefeito aqui. Aliás, ele pediu para os vereadores, porque se passasse, eu vou contar para vocês, o senhor prefeito estava caçado hoje, porque o que ele cometeu nessa SEI, os crimes que ele cometeu nessa SEI, crime de peculato, impropriedade, ele mentiu para os vereadores dessa Casa de Leis, no seu pronunciamento, nós temos fita gravada. Eu perguntei para ele, Marlene, senhor prefeito, o senhor abasteceu o seu carro particular no posto da sua família, colocou na despesa? Não, categórico, não, nunca fiz isso. Ele é brabo, né? Eu fiquei quieto, eu estava com as notas na minha mão, falei para ele a semana passada, senhor prefeito, eu estava com as notas semana passada. E sobre a cidade de Amparo, o senhor mandou uma foto montada para nós, montagem tão frajuta, Pedro, que parece a fotografia dele em frente a um centro, lá em cidade de Amparo, mas a cabeça dele está abaixo da fechadura da porta. Então, ele para abrir aquele alto, para abrir a porta, ele tem que... Então, é uma montagem tão fraca que o próprio perito da polícia falou, ó, só vendo aqui, eu já estou vendo que essa foto foi montagem. Então, gente, nós estamos aqui para quê? Nós temos que, o vereador, Pedro, eu sou assíduo, doutor Roberto Abode. Eu falo aqui porque não devo nada para ninguém, não devo obrigação para ninguém, devo obrigação só para vocês, para o povo de Itapeva que está nos assistindo. Desculpe falar. Continuamos em regime tema livre, a palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Marinho. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente dessas casas de leis, pessoa na qual cumprimento todos os demais, cumprimento os servidores dessa casa também, cumprimento todo o público aqui presente, cumprimento também Dr. Marcelo Moura, presidente da 76ª subseção da OAB, instituição da qual eu me orgulho em participar, em ser integrante, e cumprimento também os cidadãos que estão acompanhando essa sessão pela web. Como todos aqui já sabem, eu assumi o cargo recentemente e antes mesmo de fazer qualquer propositura, seja na modalidade de indicação ou requerimento, eu preciso agir com muita responsabilidade, ou seja, eu preciso ir fazer visita nos órgãos públicos e tomar conhecimento da realidade deles, né? Então, hoje, eu estive presente na assistência farmacêutica, local onde fui recebido pelo responsável, o senhor Beto Carpes, me explicou sobre a situação que vem enfrentando, tiveram uma mudança da empresa Conan pela Prodata, tiveram que mudar uma modalidade de licitação e tudo mais, tiveram que fazer uma compra emergencial e conseguiram comprar mais de 120 medicamentos, tipos de medicamentos, né? Mas ainda tem medicamentos para chegar, ou seja, a situação não está normalizada. Eu me comprometo com a população de fiscalizar essa situação, vou ficar em cima e vou mantê-los informados, porque com saúde não se brinca, saúde é a prioridade da prioridade. Também vou fazer visita em todos os PSFs, UBSs, todos os órgãos que atendem à saúde, porque realmente eu preciso tomar conhecimento direto da situação em que se encontram, para depois poder fazer as indicações, os requerimentos ou até mesmo projetos de leis. Também, na qualidade de fiscalizador, que é uma das principais funções do vereador, estive na casa do adolescente, pois tive a notícia que novamente está cogitando o seu fechamento ou a sua terceirização. Se for terceirizado, provavelmente a entidade contemplada será a DESAI,
Por isso, amanhã vou fazer uma visita na DESAI para ver se eles já têm um projeto de funcionamento, para ver se essa terceirização ela vai ser viável para o município ou não. A Casa do Adolescente, do jeito que está hoje, ela está praticamente fechada. Ela não funciona da maneira que deveria funcionar ou da maneira que funcionou há alguns anos atrás. A Casa do Adolescente, ela é mantida pela Secretaria da Saúde e pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Antigamente, essas duas secretarias, como muito bem lembrou o meu assessor Jorge de Freitas, eles tinham orgulho, até brigavam, falavam, não, é minha, não, é minha. Hoje, ninguém quer saber, porque da situação que está abandonada. E a situação de abandono é evidente. Você passa na frente, você vê um prédio com pintura totalmente apagada, um prédio apagado, um prédio sem vida. Hoje, tem uma psicóloga que atende 2 vezes por semana, tem uma dentista que trabalha no período da manhã para atender a população, ainda tem ginecologista, que é menos pior, porque poderia não ter da maneira que está, né? Mas isso ainda conseguiram manter. E tem uma técnica de enfermagem. Por isso, eu convido todos os vereadores para abraçar essa causa novamente, para ver se realmente é viável, principalmente a vereadora Débora. Eu acho que não devemos lutar por uma causa sozinhos, pensando no voto. Não, vamos fazer isso, porque isso vai me dar voto, mas não vou chamar ninguém, porque essa pessoa pode pegar os votos que podem ser para mim. Viu? Não vamos pensar nisso, não vamos ser egoístas a esse ponto, vamos pensar na população. Por esse motivo, todos os vereadores estão convidados novamente em abraçar essa causa para podermos cumprir o que diz o artigo 227 da Constituição Federal, que é da prioridade absoluta nos atendimentos à criança e ao adolescente. Também em conversa hoje com o senhor Beto Carpes, que é o responsável pela assistência farmacêutica, apresentei um requerimento para o excelentíssimo prefeito, sugerindo a instalação de uma farmácia volante, móvel ou itinerante, né, para atender a zona rural. Temos aqui no município 5 dispensários de medicamento. Um fica no Parque Cimentolândia, um no Jardim Maringá, um na Vila Bom Jesus, um no Jardim Bela Vista, um na Vila Santa Maria. E mais a assistência farmacêutica. Ou seja, são 6 dispensários de medicamento no município hoje. Mas nós não podemos esquecer da zona rural. Nós devemos pensar na zona rural. Se está difícil já aqui na zona urbana, imagina na zona rural. Então, eu sugeri, realmente, fiz esse requerimento hoje. Vamos ver qual vai ser a resposta, e também me comprometo com a população em correr atrás da verba para ser comprado a van, para ser adaptado, porque vai precisar de geladeira, ou ar-condicionado talvez mais forte do que o original. Mas então é só isso. Obrigado, boa noite. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Rodrigo Tassinari. Boa noite, vereadoras, vereadores, público presente, em especial o observatório que hoje nos agracia com a sua presença. Eu, antes de começar a falar do observatório, eu gostaria de justificar aqui, até porque muitas pessoas menosprezam, o vereador fez um voto de congratulações, mas a gente não pode deixar de justificar o porquê do voto de congratulações, né? Essa semana foi realizada a segunda semana da Revolução de 32, né? Parabenizar o
doutor Pedro Mariose, doutora Marioli, que estão aqui, também a filha do Pedro, Aninha, que eles que iniciaram esse projeto de resgate da história. Itapeva foi um palco muito importante dessa revolução. E eu, participando de algumas palestras durante essa semana lá na Sala Verde, se vocês tivessem ideia da riqueza que foi esse evento para Itapeva, tudo bem que tiveram 1.500 crianças, até um pouquinho mais de 1.500 crianças puderam participar. Mas a gente que está ali tem um pouco mais de conhecimento, já passou pela escola, já sabe disso. Teve palestrante ali que nos colocou praticamente na trincheira, com a riqueza de descrição das situações, do que foi. E aí eu justifico para vocês o voto de congratulações, porque isso foi feito na raça, foi feito com a cara e com a coragem, com o menor apoio possível. Se vocês conseguirem imaginar um quase nada de apoio, foi menor ainda dos entes públicos, né? Apareceram depois, no final, para sair na foto. Então, está justificado aqui o porquê do voto de congratulações. São pessoas que trazem ações, atividades para Itapeva que, se a gente fosse depender do poder público, jamais seriam realizadas. Pedro e demais membros do observatório, eu tive aqui na primeira palestra, antes de iniciar o observatório, teve um senhor que falou muito bem aqui e trouxe a proposta do que era o observatório. Eu não tenho crítica do observatório, eu acho que é uma forma independente de analisar, ter um outro foco do que realmente acontece, e mostra para a gente que a gente tem que mudar, tem que melhorar. Isso não vejo dificuldade nenhuma nisso, em ter transparência nos atos, até mesmo porque é um dos princípios da administração pública, né? Tudo que é feito aqui tem que ser mostrado, tem que ser analisado. Se, porventura, às vezes, foi de uma forma depreciativa, de alguma maneira pejorativa, eu acho que, conversando, tudo se resolve. O Pedro é testemunha que eu oficiei na última apresentação que vocês fizeram. Vocês omitiram 99% das ações que eu tive, mas eu não usei essa tribuna, né, para atacá-las ou cobrá-las. Eu oficiei, o Pedro me respondeu, até vou tomar liberdade aqui. Por exemplo, quanto à saúde, foi dito lá no relatório passado que eu não tinha feito nenhuma ação, corrigiram, foram 17 ações, saneamento 0, haviam feito 8, tapa-buraco 0, tinha 4, iluminação pública 0, existiam 2, cultura e lazer 0, eram 3, pavimentação 0, eram 6, serviço ao cidadão era 0, tinha 1, congratulações 0, 2, segurança 0, o correto eram 5, e infraestrutura 0, o correto era 0 mesmo. Então, por que chamar atenção nesse sentido? Que a gente pode melhorar. Só que, quando a gente entra aqui, como vereador, a gente sabe, a própria Constituição delimita as nossas atribuições. Nós não temos como criar projeto, o pessoal fala, puxa, a Câmara não faz nada para gerar emprego, e não tem como fazer. No máximo, a gente pode apoiar alguma iniciativa que venha do prefeito, né? Se fossem ações isoladas, Itapeva seria o lugar que teria o maior emprego. Acho que todo mundo aqui é o desejo. O principal desejo da população hoje está superando a saúde. E olha que a saúde de Itapeva está 0. 0. Essa medicação que o Marinho falou que está chegando foi compra emergencial. Mas por que você faz uma compra emergencial? Porque você não obteve êxito em fazer a compra correta. Certo? Você não cumpriu o seu papel de saber o que está faltando, o que tem a maior demanda. E, nesse sentido, até é importante fazer um alerta, eu já falei disso aqui na primeira sessão desse ano, nós tivemos um projeto aprovado aqui que ia regulamentar, na questão da saúde, a consulta médica. Eu só queria saber quando você ia fazer a consulta, o seu retorno, o medicamento, a marcação da cirurgia, e você teria uma lista que você, com o seu cartão, o número do cartão SUS, ou mesmo uma senha exclusiva sua, você teria acesso a isso para saber o andamento disso. Eu acho que seria um norte para a saúde de Itapeva. Você teria uma ideia da maior demanda, de qual tipo de profissional você teria que trazer para a rede. Pois bem, esse projeto foi aprovado em todas as comissões dessa casa, foi aprovado em 2 turnos de votação, no entanto, foi vetado pelo prefeito, sob a ótica de que existia uma jurisprudência conflitante que não era poder desta casa. E foi acatado, o veto do prefeito foi mantido aqui, a maioria dos vereadores mantiveram, apesar de terem votado a favor do projeto, mantiveram o veto do prefeito. E, posteriormente, então, já que se o problema era somente uma questão de iniciativa, nós fizemos o requerimento e obtivemos uma resposta
de um requerimento totalmente fora da realidade, que já existe DigiSUS, enfim. Inclusive, representei o projeto essa semana, foi lido semana passada, na sessão passada, e vai para a comissão já, não sei se vai ter comissão essa semana, mas já vai para a comissão, porque agora a jurisprudência pacificou que é, sim, tá, uma prerrogativa da Câmara. Então, nesse sentido, o que a gente tem que entender, só para resumir aqui e concluir, que não é tudo que a gente quer que a gente consegue realizar. Eu vejo como o papel do observatório, a gente não tem, Itapeva, um órgão independente que possa analisar o que a Prefeitura faz e o que a Câmara faz. Então, eu assim, sou favorável ao trabalho de vocês, existem arestas para serem aparadas, vamos trabalhar em conjunto. Acho também que o trabalho poderia ser mais incisivo, realmente, em relação à Prefeitura, né? A gente tem visto algumas licitações aí que existem aberrações e passam. Os pregoeiros parece que fazem vistas grossas por algumas coisas. E a gente acaba tendo que judicializar isso aí, né? Porque a gente recebe respostas ridículas da Prefeitura e tem que submeter ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. Então, nesse sentido, eu agradeço o trabalho de vocês, eu quero poder participar, ser consultado e, no que for necessário, nós estamos à disposição. Boa noite a todos, muito obrigado. Continuamos em regime tema livre, a palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Tony do Cofesa. Senhor presidente, mais colegas vereadores, vereadoras Débora, Vanessa e Filiana, familiares da Débora, funcionários, assessores, Guarda Municipal, nossos amigos aqui presentes do Observatório, meu boa noite a todos. Senhor presidente, quero fazer algumas colocações. Em relação à questão do que foi dito aqui do Observatório, eu também tenho algumas ponderações a fazer em relação a isso mesmo. É um instrumento importante, importantíssimo, de levar informação às pessoas, mas eu julgo que seja necessário mais presença, de uma forma mais clara, que seja mais completa. Eu digo assim, foi dito aqui em relação à questão dos salários colocados de vereadores, de assessores, e está tudo certo, e tem que fazer mesmo, é isso mesmo. Mas eu acho que tem que estender também, acho que todo mundo também quer saber quanto ganha o prefeito, quanto ganha os secretários, como é que a gestão pública é feita, sabe? Então, foi falado aqui também a questão do trabalho dos vereadores, que é muito importante também de levar a informação para a comunidade, que nós somos um elo importante entre o executivo, do povo com o executivo, mas a nossa caminhada não é fácil. Existem impedimentos legais que nos levam a ser mal entendidos, mal interpretados, até no nosso trabalho. Eu, quando presidente, no mandato passado, que eu era presidente da Comissão de Legislação, e que vieram alguns projetos de alguns vereadores aqui interessantes para a comunidade, para as pessoas, e que naquele momento nós, da comissão, que era composta por mim, pelo Margarido, pelo Rodrigo, Gé e Viliana, nós sempre pautamos pela legalidade. Então, tem muitos projetos naqueles momentos que vocês olhavam que era uma coisa boa para o povo, mas não podia ser encaminhado através de nós, vereadores. E o que nós tínhamos que fazer com esses projetos, nós tínhamos simplesmente que mandar por um rito legal, nós tínhamos que encaminhar esses projetos para o arquivo. Onde necessitaríamos realmente da boa vontade, do bom senso do prefeito, e ele sim, que é a prerrogativa dele nos encaminhar, aí sim, vai ser o trâmite legal. Então, quando coloca, às vezes, a ação dos vereadores aqui, existe uma má interpretação de que os vereadores não produzem, ou não fazem, ou não realizam, mas nós ficamos de mãos atadas. Fica aqui também mais uma indagação, com todo respeito ao trabalho que vocês exercem perante a população, mas também nós passamos por esses tempos agora e por projetos complicadíssimos, que, no nosso entender, vinha contra o interesse da população nesse momento. Passamos por projetos de empréstimos, que não era prioridade, onde nós estamos discutindo aqui, o Marinho chegando agora falando a questão da dificuldade que está a saúde pública de Itapeva.
dificuldade com falta de médico, dificuldade com falta de remédio. E nós passamos aqui por projetos polêmicos aqui, de empréstimos que pode até ter a sua importância, mas não era o momento oportuno. E seria de grande valia para nós a presença de vocês, nesse sentido de vocês observarem o que nós estávamos votando, o que nós estávamos decidindo, de cada vereador como estava se posicionando, para levar, sim, essa informação também junto à população. Então, existe realmente aí, como disse o vereador Rodrigo, as arestas a serem aí paradas, mas existe também essa ótica que é muito importante, até pelo respeito à credibilidade da instituição. Em relação à Câmara, aqui cada vereador tem seu posicionamento que agrada ou desagrada, contenta ou não a população, mas isso só se resolve no ano que vem na eleição com o seu voto. As coisas se resolvem, na maioria das vezes, dessa forma. Então, acompanhar realmente o trabalho de cada vereador desempenha seu papel que tem que ser respeitado. Mas é muito importante também essa informação junto à população, desse posicionamento, do interesse de cada um dentro da casa. Aí sim. Eu acho que daí queria realmente, porque a população quer saber de tudo isso. Então, a gente respeita demais o trabalho de vocês, mas são observações importantíssimas de quando levada à população, colocada nos canais de informação aí, de coloque ela realmente ponderada em ambos os lados, que crie realmente uma informação no âmbito geral. E essas são indagações importantes que a comunidade quer saber. E vocês são um caminho perfeito para isso. Vocês são um instrumento perfeito para isso. Então, a gente respeita o trabalho de vocês e sabe do empenho, dedicação, trabalho voluntário em favor da cidade, mas fique também as ponderações da gente no sentido de estar mais presente, acompanhar reuniões de comissões, o que é discutido, o porquê que o projeto tramitou. Nós passamos por polêmicas diferentes, passamos por momentos projetos que não poderiam tramitar, nós fizemos da forma regular e encaminhamos para o arquivo, respeitamos a lei e votamos aqui projetos que não podiam ser encaminhados ao plenário. E que votamos e perdemos e se tornou lei, sancionada pelo prefeito, e que não podia caminhar. Então, essas informações também para a população é importante. O que pode ou o que não pode. O que, de fato, um vereador... Eu falo o tempo inteiro aqui que nós, vereadores, nós somos meros pedintes. Pedimos. E digo mais, pedimos. E conforme o jogo, da forma que é jogado, quem nos posiciona a favor dos interesses do Executivo, pode pedir à vontade, mas jamais vai ser ouvido, por mais que seja do interesse da comunidade. Então, são indagações que a gente coloca para vocês respeitosamente, mas que eu acho que é importante para nos ajudar no nosso trabalho, que não é fácil aqui. Senhor presidente, foi falado aqui do Refis aqui, vereador Margarida, foi dito aqui uma coisa importante. O Refis, que tem 50 milhões de pendentes para se cobrar, para receber, não encaminha. Agora, votamos aqui um projeto de um georreferenciamento para contratar uma empresa, para aí sim, buscar meios de... O ano que vem, com certeza, provavelmente, muitas pessoas vão aí ser surpreendidos com um valor bem maior ainda do que se paga no seu IPTU. Então, é contramão de o que precisa fazer realmente e dar oportunidade. O que é importante nesse Refis? É muito importante, é dar oportunidade para muitas pessoas que querem pagar, querem quitar suas dívidas e não conseguem. E através de um financiamento, através de uma divisão maior, essas pessoas realmente contribuírem com o município, cumprir o seu papel legal e não ser mais um aí que esteja devendo na cidade. Então, fica o nosso pedido aí que o prefeito encaminhe urgentemente isso, de forma rápida, porque realmente a população possa sair dessa dívida e o município ter dinheiro para poder realmente comprar remédio e investir em tantas outras coisas que são necessárias. Senhor presidente, rapidamente também, essa questão do vereador Alexandre ter saído, então, a gente está sendo indagado por muitas pessoas, às vezes, em relação à questão daquele projeto
do bendito projeto que nós falamos muitas vezes da grama aqui. Nós voltamos e tudo, e foi posteriormente aí o impedimento dele e tudo mais. Então perguntaram, mas aí o vereador que defendeu tanto aquele projeto, ele que quis tanto aquele projeto, e a articulação foi dele, não sei o que e tal, como é que fica agora em relação a ele, se depois foi dito aqui na palavra aqui pelo vereador Margarido, em relação até a possibilidade de anular todas as ações dele, porque ele já estava impedido anteriormente a tramitação e votação dos projetos. Então, senhor presidente, fica o nosso pedido aí, a Vossa Excelência, para nós ajudar a casa até a gente ver a possibilidade de anular esses atos posteriormente, até para dar uma resposta justa e legal às pessoas que querem tanto sair desse martírio realmente, que era a possibilidade, o ano que vem, de uma forma sem explicação de quem cuida do zoológico, quem tem que ter um zoológico limpo, ter que, além disso, gastar com plantio e, posteriormente, com os cuidados de limpeza. Somente... Pois não. Mas se o senhor permitir uma... 10 segundos que ele está terminando. Pode falar. Na qualidade de presidente do MDB Itapeva, eu enviei um ofício dirigido ao presidente dessa Casa de Leis para ser suspensa os atos da comissão, os atos futuros da comissão, até que se verifique essa situação. Porque também, anteriormente, já fiz a solicitação para ser considerado nulo todos os atos praticados pelo ex-vereador Alexandre Françon a partir do dia 6/5. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Tião do Táxi. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente. Um prazer enorme poder recebê-los aqui, presidente do observatório, dando sua explicação muito louvável, muito importante esse esclarecimento para nós que estivemos presentes na sessão passada. Ficamos assim um pouco desapontados, mas nada como um esclarecimento, assim, pela própria entidade, trazendo a nós, assim, um respeito, uma consideração enorme para as pessoas que comandam esse observatório. Eu gostaria de, em breves palavras, poder dar um pouquinho de explicação relacionado a projetos aprovados nessa Casa de Leis e sobre as posições de cada vereador. Eu, vereador, estou falando de mim, uma pessoa, o que eu penso, o que eu acredito, o que eu espero do Executivo, relacionado a leis aprovadas. Em relação ao financiamento para dar uma reforma no Paço Municipal e angariar, tirar uma cobrança de um aluguel, que é do RH, que é ali, bem próximo da prefeitura, consumindo um valor de R$5.000 por mês, mais IPTU. Então, nós acreditamos, eu acredito, essa foi minha convicção, quando eu votei, aprovando esse empréstimo, que é tão criticado, que eu estou enxergando lá no futuro. Não estou vendo um resultado em breve. Mas no futuro, para o município, eu entendo que será louvável. Quando você pensa em tirar um prédio público do aluguel, você não vai ter um retorno urgente. Mas se você for avaliar com o passar do tempo, 5.000 hoje não parece muito, mas ele é R$60.000 por ano, incluindo o IPTU daquela propriedade que o município é obrigado a pagar. Então, eu vejo que se o
o Executivo tem condições de efetuar bem esse financiamento e tirar o município desse caos, que eu considero não é só um caos, são vários caos no município, quando vários setores nós pagamos aluguéis. Então, aquele que puder sair fora do aluguel e ter prédio próprio, andar com as pernas próprias da prefeitura, eu acho louvável. Essa foi a minha intenção quando eu votei a favor desse financiamento. O GEL, ele vai corrigir distorções na planta genérica, trazendo, assim, algumas distorções que acontecem dentro do município, quando as pessoas se abusam um pouquinho do poder e constroem além daquilo que deveria ter construído, e o registro que está na prefeitura nunca está legalizado, não está atualizado. Aí o prefeito vai conseguir uma arrecadação maior do IPTU. Espero que tenha sido claro em justificar meu voto perante esse observatório. Relacionado às outras falas aqui, onde a gente fala, quando fui citado sobre o Refis, eu entendo que o prefeito municipal, Luiz Cavani, eu já tive pessoalmente, há um mês atrás, conversando com ele sobre o georreferenciamento, sobre o Refis, que é a renegociação de dívidas, e a gente entende que ele é o executivo, e a hora adequada, com certeza, ele vai encaminhar para essa casa irá aprovar, e espero que os moradores tenham condições, esse ano sim, que sempre teve, e não vai ficar de fora esse ano, eu garanto. E relacionado a outros aspectos, encargos, que foram criados aqui em projeto de leis, eu disse naquela sessão que eu gostaria de ouvir de qual município do estado de São Paulo que não tem cargo de confiança. Então, a gente tem que avaliar todas as posições. Eu disse que a ideia do Luiz Cavani é de ter 70% do quadro efetivo como livre nomeação e apenas 30% de livre nomeação, que será os cargos que ele pode indicar. E esses 10 cargos estão naqueles 30%, que é a cota que ele pretende implantar nessa administração atual que ele está. Então, eu vejo que no governo federal tem o cargo de livre nomeação, no governo estadual tem o cargo de livre nomeação, no município tem o cargo de nomeação. Então, estou tranquilo, estou sossegado. Tivemos um embate muito grande aqui, nessa Casa de Leis, quando contestaram que os cargos de livre nomeação teria que ser só cargo de pessoas que tivessem curso nível superior, o qual eu contestei e continuo contestando. Eu acho que esses cargos de livre nomeação, eles merecem um olhar para quem não teve oportunidade para concursar uma faculdade. E eu tenho absoluta certeza, porque eu conheço inúmeras pessoas que têm apenas ensino médio e são competentes quanto quem fez uma faculdade para dar conta de atender, de desempenhar uma grande função numa zona rural, em qualquer outro setor do município de Itapeva, quando se trata de um cargo de chefia, que é uma pessoa que tem que ser um líder, que tem que ter um bom diálogo para que o município possa andar e produzir aquilo que nós esperamos, dar uma resposta para a população que nos elegeu e que nós temos que dar uma explicação, nós temos que responder durante esses 4 anos por que nós estamos aqui nessa tribuna. Eu agradeço muito a explicação do observatório, fico muito feliz de pessoas que fazem parte do observatório, são pessoas idôneas, são pessoas apartidárias, e dessa maneira eu acho que tem tudo para dar certo. Eu espero
que isso venha contribuir muito comigo, venha contribuir muito com meus colegas, venha contribuir com o prefeito municipal, venha contribuir com os secretários, venha contribuir com diretores, e assim caminhamos rumo a essa administração, tentando fazer o que há de melhor de mim, para que possa a população ter algo de bom no futuro. Muito obrigado. Continuamos em regime de tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Laércio Lopes. Boa noite, senhor Osiel, quem cumprimento os membros da mesa. Boa noite, vereadora Viliana, quem cumprimento as demais vereadora, guarda municipal, funcionários da casa, público presente, amigos, internautas. Ao observatório, na pessoa do seu Emílio, gostaria de cumprimentar a todos os integrantes, quem tenho aí um grande respeito, admiração, há muito tempo. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar o trabalho do observatório. Me recordo algumas vezes conversando com o Kiko, já tive presente no observatório lá em Piracicaba e vejo um brilhante trabalho que eles fazem junto com a comunidade, junto com a população. E é interessante que a forma com que eles conduziram o trabalho lá, hoje quem quer ser prefeito naquela cidade tem que ir no observatório e falar: observatório, eu vou cumprir tudo isso aí, beleza? Fique tranquilo que nós vamos ser parceiro. Então, eu vejo que eles fazem um brilhante trabalho. Algumas vezes, Pedro, eu posso talvez discordar da forma com que vocês apresentem. Por exemplo, eu sou relator do orçamento já há aproximadamente 6 anos nessa casa, e vocês não têm condições ou ferramentas para apontar isso aí. Mas eu também preciso entender o lado de vocês, de procurar informação e de buscar. Eu vejo que eu sou um vereador, e isso não é culpa de vocês, mas eu tenho dificuldade com redes sociais, em ficar formalizando muita coisa. Se algumas vezes eu identifico algum problema, eu ligo direto para o secretário, eu ligo direto para o enfermeiro do posto, para o diretor da escola, vou no setor de licitação, tento resolver isso. Se necessário for, fazemos requerimento, fazemos uma série de coisas. E esse trabalho, eu sei que vocês não vão conseguir ter bolinha de cristal para identificar. Então, eu vejo que faz parte do processo, a gente precisa entender, a gente precisa compreender. Eu prefiro um observatório me criticando, eu prefiro um observatório falando: vereadores, vamos fazer mais, casa de leis, vamos fazer, do que simplesmente passando a mão na cabeça e muitas vezes sendo conivente com uma série de coisas. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu vejo um exemplo muitas vezes dentro da minha casa, né? No Dia dos Pais, os meus filhos me abraçam, sou o melhor pai. Mas quando eu vou cobrar e quando a gente vai exigir, tem situação que o pai do amigo deles é muito melhor do que eu. Então, eu prefiro aqui um órgão independente, fiscalizador, e que nos cobre cada dia mais, para que a gente possa realmente trabalhar com eficiência e quem possa ter o benefício disso seja a população. Quando surgir alguma dúvida e eu puder ser útil, puder agregar alguma coisa, podem sempre contar com esse vereador no que for possível. Por exemplo, né, o Refis, que muitos estão falando aqui, que é uma bandeira aí do Tião já há algum tempo, eu tive conversando com o pessoal da prefeitura, era para vir essa semana, até quinta-feira, Tião, está sendo lido aqui, mas acho que por causa do feriado não vão conseguir, então possivelmente até segunda, Tião, deve estar dando entrada na casa aí o Refis, para ser lido e para ser aprovado nas suas devidas comissões. Eu acho que nada mais do que, às vezes, a gente ligar para um secretário, a gente tentar tomar providência de alguma coisa. Assim como, né, eu também gostaria de parabenizar um trabalho que a Marimar fez lá na Agrovila, Agro em Ação, brilhante trabalho com o pessoal. Tivemos também a Caravana da Cidadania, lá no bairro São Roque, Viliana, brilhante trabalho feito com diversas secretarias. Aproveitando todo aquele trabalho que estava sendo feito, tive uma conversa direta com a secretária e com o prefeito para que eles também fizessem esse trabalho ali no Cantian. Eu sei que é um pedido de várias pessoas aí, mas conversei diretamente com eles, acredito que o próximo deve estar sendo feito aí no bairro do Cantian. Então, eu vejo que muitas coisas
Gente, não estou aqui desmerecendo, não, Marinho, quem faz requerimento, quem faz indicação, não, de forma alguma. Mas a minha forma de trabalhar, muitas vezes, é de forma informal, é não ficar usando rede social, é não ficar se expondo, é não ficar expondo as outras pessoas. E aí vamos trabalhando, cada um do seu jeito. E eu acho que se a gente estiver correto ou não, daqui a um tempo a gente vai descobrir isso aí, quem vai nos dizer é a população, Tony. Por exemplo, essa semana, semana passada já eu fiz a indicação de um projeto de lei, onde pessoas que tenham problemas com a justiça, já tenham sido condenadas, não sejam homenageadas nessa casa de leis. Eu vejo que eu teria muita dificuldade de explicar para um dos meus filhos, né, quando ele me perguntasse, pai, conta para mim a história, né, do nome da minha escola, do Cabral. Ou então, quando ele estiver brincando numa praça que se chame Delúbio Soares, ou que ele more na rua chamado Palocci, eu acho que eu teria dificuldade de explicar para o meu filho período vergonhoso político que nós passamos. Então, eu vejo que é importante para que a gente possa deixar as coisas em ordem. Não gostaria de deixar essa herança para aqueles que ainda virão. Obrigado, presidente. Continuamos em regime de tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, a vereadora Viliana Souza. Boa noite a todos, boa noite a todos os vereadores, a todos os presentes. Eu também gostaria de falar aqui de alguns trabalhos da minha parte para esta semana e também gostaria de falar ao observatório, né, que é muito válido o trabalho de vocês, a gente acompanha, né, fiquei ali também observando algumas coisas e eu gostaria assim de comentar com vocês que muitas coisas que nós vereadores, a gente faz que não tem como incluir, né? Nós acompanhamos alguns trabalhos. Toda sexta-feira eu faço um trabalho ali no bairro do Pacova. E a gente atende diversos tipos que, muitas vezes, não compete a um vereador, mas que a população nos solicita, né? Tem população que fala, que pede o pedido da rua dele, da pavimentação, do cascalhamento, de um tapa-buraco. Assim, é que para eles é muito importante. Então, eles cobram isso da gente. E se você vai falar, poxa, eu não vou fazer um requerimento de uma pavimentação ou de um tapa-buraco. Então, assim, mas é que, para quem solicita, né, ele solicita porque realmente ele necessita. E eu gostaria aqui também de comentar, né, que uma dessas solicitações foi a mudança, né, da sede ali da unidade básica do posto de saúde do Pacova. Será inaugurada amanhã às 16h. Chovia muito dentro do antigo posto, né? Quer dizer, ainda chove, porque vai ser mudado amanhã. Então, assim, para que a gente conseguisse fazer essa mudança amanhã, foram muitas indas e vindas. Era muita coisa que a vigilância sanitária exigia. Nós precisávamos do termo de vistoria para depois fazer o contrato com a prefeitura. Então, eu tive que, muitas vezes, lá, sim, ver coisas que, assim, às vezes, para vocês, assim, como que eu vou dizer aqui, é mais difícil para que vocês vejam que o trabalho da gente é uma pia que não está de acordo, é uma janela que não está de acordo, é a limpeza, é muito detalhes, e, para isso, a gente teve que, várias vezes, lá, trocar pia, né, fazer algumas modificações. E nem por isso, assim, às vezes, são horas de trabalho para que o resultado venha. Nós também ali, né, e eu quero agradecer aqui, deixar o meu agradecimento para a secretária Maria Elisa, que está fazendo um excelente trabalho. Amanhã o posto ficou lindo, eu quero que todos vocês estejam ali com a gente. Vai levar o nome da minha ex-assessora, Cristiane Vieira, uma homenagem a ela, a uma pessoa que se dedicou totalmente ao bairro ali, brigou muito para o bairro. Então, assim,
na minha opinião, merecidamente, uma pessoa que foi um anjo que Deus colocou na minha vida para me ajudar, então eu devo muito àquela família e aos moradores do bairro do Pacova. Então, amanhã, né, a mudança aí dessa sede, da unidade bairro do Pacova, às 16 horas, a secretária Maria Elisa e o nosso prefeito Luiz Cavani convida a todos. Eu também gostaria de contar a vocês que, essa semana, o deputado Gilmaci Santos esteve em Itapeva, nos entregou uma ambulância. E isso é fruto de uma viagem que a gente fez até São Paulo, pediu, porque a nossa saúde, né, é bem precária nas condições de ambulâncias, muitas vão chegar. Né? Eu creio que vários vereadores aqui fizeram as suas emendas também, né, aos seus deputados, alguns destinaram a sua emenda impositivas, mas eu sei que vai chegar porque há uma grande necessidade de ambulâncias para a nossa cidade. E o deputado Gilmaci nos encaminhou uma ambulância no valor de 120 mil, toda equipada, uma ambulância grande, bonita para a cidade de Itapeva, que vai atender a zona rural, que vai atender aí a nossa zona urbana. Né? E, além dessa ambulância, né, fruto de uma viagem, também fruto de uma viagem, um campus society, lá por Morada do Bosque. Além desse campus society, que já está lá, um campo bacana, muito utilizado pelos moradores daquele bairro, também nós tivemos, essa semana, uma notícia, quando ele veio entregar a ambulância, ele também nos entregou, né, uma emenda no valor de R$150 mil para infraestrutura. Né, eu não sei se o prefeito, aí a gente estava conversando, se vamos fazer uma pavimentação de algum bairro, um lajotamento, não pode ser zona rural, tem que ser aqui na cidade, né, dentro da cidade. É pouco, mas é um pouco. Né, vamos juntar todos os poucos, juntar as forças, a gente vai conseguindo realizar aí um trabalho bem legal. Então, são essas as minhas colocações. Que Deus abençoe todos vocês, que vocês podem procurar essa vereadora. Né? E eu também gostaria de contar para vocês que são muitos projetos, mas, como todos os vereadores aqui falaram, nós somos muito limitados. Né? Às vezes, eu mando aí 5, 6 projetos. Se vocês conversarem com a Casa Jurídica aqui, para ver quantos projetos, como a vereadora aqui falou, nem todos são aprovados. Infelizmente, nós temos, né, uma limitação muito pequena. Então, assim, que vocês possam entender esse lado, possam nos dar as dicas, nos passar, nos criticar, possam nos dar orientação, possam participar. Tá bom? Eu deixo aqui aberto. Eu tenho assim, uma alegria muito grande de quando alguém chega para mim e vem me questionar e ainda vem dar a sua sugestão e que participe junto. Tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe todos vocês. Continuamos em regime de tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Para a leitura da senhora secretária, o requerimento 463/2019. Requerimento 463/2019. Vereador Osiel Pires de Moraes requer que seja inserido em ata voto de congratulações à Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, em virtude dos 120 anos de excelentes serviços prestados a Itapeva e região. Está em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Requerimento aprovado. Para a leitura da senhora secretária, o requerimento 469/2019. Requerimento 469/2019. Vereador Rodrigo Tassinari requer que seja inserido em ata voto de congratulações aos organizadores Grupo Histórico Legião de 32, que promoveu no município a segunda semana de 32. Está em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Requerimento aprovado. Matéria para a próxima sessão. Dependendo dos pareceres das comissões competentes, em primeira discussão e votação, os projetos de lei 119, 130, 134, 139 e 145/2017.
57, 63, 64, 75, 92, 101, 109, 113, 142, 147, 150, 156, 157, 158, 2018. 3, 11, 25, 27, 32, 43, 44, 45, 46, 52, 54, 66, 70, 71, 72, 73, 74 e 75, 2019. Estamos em regime de explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, a vereadora Débora Marcondes. Boa noite novamente. Só para finalizar, com o observatório, estou aberta aqui a sugestões, a crítica, mas, primeiramente, a crítica construtiva. A gente tem muito que aprender, mas tem que ser uma crítica que traga sugestões, que seja construtiva, não para destruir a imagem dos trabalhadores, dos vereadores. A questão também é que o que eu coloquei para o observatório, dá para vocês verificarem, a parte produtiva, sim, porque não tem que fiscalizar assim, não tenho medo nenhuma de fiscalização, vou estar presente sempre no observatório lá com vocês podem ter certeza, toda a prestação de contas vou estar lá e vou estar convidando o pessoal para ir também. Estive lá, coloquei, só que a única coisa que eu peço, ter essa cautela, quando tiver alguma coisa errada, aceitar. Tinha algumas informações que não estavam corretas, só estava passando, igual foi passado pelo vereador Rodrigo Tassinari, que várias indicações e requerimentos dele não foram colocados, ele teve que mandar um ofício para corrigir, só estavam passando as informações verdadeiras. Então, estou aberta aqui para sugestões, se quiserem vir conversar comigo, tranquilo, fiscalizem sim, fiscalize a produtividade, as faltas dos vereadores, tranquilo, estamos abertos aqui para críticas, mas esses sejam construtivas e de bem para a população. Eu queria relatar sobre o Distrito Industrial. Eu fiz um requerimento pedindo sobre a parte de fiscalização. Eu coloquei isso também lá no observatório no dia que fiscalização também é requerimento, que foi falado que os vereadores não fiscalizam. Então, um requerimento que eu fiz pedindo como que está a situação do Distrito Industrial, gente. E, na resposta, veio para mim que tem 63 empresas instaladas, empresas em fase de instalação tem 9 e terrenos sem concessão apenas 1. Então, como que empresas vão vir para Itapeva se não tem um distrito industrial? Já não tem mais espaço lá, presidente. Então, precisa o prefeito municipal criar um novo distrito industrial. Como que a empresa vai vir para cá se não tem um local para se fixar, para acolher a empresa, muitas vezes uma doação de terreno, muitas vezes uma isenção de impostos? Em relação também aos cargos da prefeitura, eu encaminhei também um requerimento, que requerimento também é fiscalização, um requerimento pedindo informação ao prefeito municipal sobre os cargos de livre nomeação, porque dos cargos, teve uns que eram livre nomeação, quer dizer o quê? Que pode ser indicado qualquer pessoa. E a gente foi contra, porque tem funcionário público bom, sim, que podia exercer esses cargos, que fizeram concurso público, ou faz concurso público, porque no 3º ano de mandato, vir com uma lei, com cargo de nomeação, para mim é cabide de emprego, é a minha opinião. E foi a opinião de vários vereadores aqui também e da população também, que colocou na rede social. E eu perguntei para o prefeito quem são as pessoas que vão integrar esses cargos e quais as funções que vão desempenhar. Olha a resposta que o prefeito municipal me deu. Informamos que a ocupação dos cargos oriundos do projeto 49/2019 será de acordo com as necessidades, de forma criteriosa, técnica e com funcionários que têm capacidade. Ponto final. Ele não respondeu o requerimento da forma que eu pedi. Então, eu quero que mantenha em ata, coloque em ata, por favor, senhor presidente, para que coloque que esse requerimento número 387/2019 não foi respondido, porque eu perguntei uma coisa e o prefeito me respondeu outra. Desculpa, senhor prefeito, você não vai conseguir me manobrar aqui nessas respostas. Então, que o senhor venha, a gente tem aqui tem que respeitar essa Casa de Leis que fiscaliza, e eu perguntei quem são as pessoas que vão integrar esses cargos e quais as funções locais que elas vão desempenhar. Não que elas são pessoas boazinhas e de sua confiança. Então, eu peço que venha a resposta novamente desse requerimento que não foi respondido de uma forma adequada. Eu fiz um projeto de lei também, que vai ser lido agora na próxima sessão, que é o quê? Que se tem um cartaz, Marinho, com o número do Conselho Tutelar em todas as escolas públicas e privadas, com o 0800 do Conselho e também com o endereço do Conselho Tutelar.
porque a gente vê quanta violência tem aí na sociedade diariamente. E as crianças sendo protagonistas da sua história. Hoje em dia as crianças são muito inteligentes, todo mundo tem um celular. Elas mesmas podem pegar o número na escola ali e fazer a denúncia. A gente vai evitar a violência. E se você quiser, Marinho, assinar junto, eu vou deixar com você uma cópia, quiser alterar, fique à vontade. Só tem que tomar cuidado desse negócio, dependendo da alteração. A palavra que a gente coloca, né, não passa na comissão, mas qualquer outro vereador também aqui, né, quiser assinar junto, então é para que todas as escolas municipais tenham aí um cartaz com o número do Conselho Tutelar, o 0800, mais o endereço do Conselho Tutelar. Eu estive visitando esses dias atrás a Escola Celso Duque, na Vila Ribas, e eu comentei aqui sobre a situação daquela árvore que caiu em cima de da sala de aula do pré, gente, no horário de aula. Caiu a árvore de tão velha ali na Vila Ribas, quebrou o muro e quebrou também ali o telhado, assustou todas as crianças. Isso acontece, a árvore estava velha, podemos dizer assim. Mas a questão foi que, mais de um mês depois, não tinham tirado o entulho da escola ainda, estavam tudo lá. O entulho naquela situação, a telha tudo quebrada. Daí eu fui verificar, tirei fotos, caminhei para o prefeito, falei aqui em tribuna, e agora está sendo arrumado. Demorou um pouquinho, né, para ser arrumado, mas está sendo arrumado, então a gente vem aqui a agradecer. O muro já foi arrumado, foi tirado os entulhos ali das crianças. E, falando em educação, eu recebi também a resposta aí de um requerimento que eu fiz para o secretário Andrei. Na verdade, nem foi nem requerimento, foi ofício. A gente também tem resposta de ofício. E na questão do ofício, né, eu cobrei muito aqui a questão dos professores eventuais, porque as escolas municipais estão com muitos professores eventuais. Não estavam sendo chamados de concurso público e não estava sendo feito processo seletivo. E não tem uma forma de se chamar eventual. A diretora ligava para um eventual, não tinha uma ordem cronológica, e fora que o principal problema do eventual, ele não tem os direitos que um professor tem, ele tem toda a obrigação, mas não tem os direitos. Ele não tem descanso semanal remunerado, ele não tem férias, ele não tem os direitos, uma abonada, por exemplo, e muitos estavam pegando aula aí por 4, 5, 6 meses, estavam ficando professor efetivo. Fora que prejudica o aprendizado, Tony, porque muitos professores eventuais dão aula, por exemplo, um exemplo só, tá, gente? É um professor de matemática que vai dar aula para nossas crianças de língua portuguesa. Então, que aprendizagem vai ter? E fora a troca de professores. Estava tendo muito, mas muito mesmo. Eu reclamei, coloquei aqui, e eu agradeço ao secretário Andrei, que ele me mandou a resposta, e, resumindo a resposta aqui, né, que agora vai ser chamado, agora através do concurso público, vai ser chamado em agosto de 2019, agora, né, esses professores de PEB 2, aí, do concurso público, vai ser chamado, tendo os direitos, da disciplina adequada. Então, a gente agradece aí ao secretário, a gente reclama, sim, que tem que reclamar, mas, quando tem que agradecer, a gente não esquece, ok? Uma outra questão também, até o Marinho colocou, eu mostrei para ele agora, só para dar um exemplo para o observatório, né? O Marinho super já foi lá, já fez visita, está mostrando aí a competência que ele é, porque eu sei que já trabalhei junto com ele, é competente, sim, muito. E eu já tenho um pedido do CRAS Volante Rural em 2017, para atender a zona rural. E já não consegue, ele não consegue cadastrar o pedido, porque já tem um pedido de um vereador em 2017. Então, tem esses problemas. E a Casa do Adolescente, há tempo a gente vem cobrando aqui, Marinho, a mudança. Eu fui coordenadora da Casa do Adolescente, e com muito orgulho. E eu tenho tudo registrado, tem até uma página, quem quiser entrar, Casa do Adolescente Itapeva, tem uma página lá. Eu consegui aumentar em 3 meses, de 23 para 236 jovens, de um projeto para 7 projetos sociais dentro da casa. E por que eu consegui toda essa melhora? Graças ao vereador Gé, que era secretário na época, porque era um secretário que dava, além da autonomia, dava condições para que eu, coordenadora, pudesse trazer os projetos naquela casa. Você foi um excelente secretário, vereador. Então, assim, não tenho que reclamar, e foi graças ao senhor que a gente conseguiu um AMP. Teve projeto Mães à Obra para adolescente gestante de baixa renda, onde ela construiu o enxoval do bebê, tênis de mesa, futsal, vôlei, teatro. Nós conseguimos trazer em 3 meses 236 jovens para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, isso foi um ganho muito grande. Além do atendimento social, eles tinham dentista, as meninas tinham ginecologista, tinham palestra de drogas, Caraceli ia lá da GCM dar a palestra. Então, parabéns, vereador Gé. Infelizmente, depois
Foi piorando, foi diminuindo, foi saindo os projetos, e hoje está na situação que está, infelizmente, e os nossos jovens só perdem. Para encerrar rapidinho, eu queria comentar que eu fiz um pedido de terreno para o 54º Batalhão da Polícia Militar, que desde 2017 eles estão pedindo isso junto com o Estado, porque o município doa o terreno e o Estado construa. Mas a gente não pode esquecer da nossa valorosa Guarda Municipal, que também não tem uma sede própria. Podiam unir, né, o atendimento telefone, aquela parte do SEMAI, as viaturas, um local de treinamento, alojamento, canil, tudo num local só, porque a Guarda Municipal vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado, um está num lugar, um está no outro. A Guarda Municipal precisa ser valorizada e ter uma sede própria. Então, eu venho aqui também pedir uma sede própria para a nossa valorosa Guarda Municipal, que eu sempre tiro o chapéu, porque, além de segurança pública, eles fazem um trabalho preventivo, eles vai encerrar, eles são abençoados. Obrigada, Deus abençoe a todos. Continuamos em regime de explicação pessoal. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Margarito. Senhor presidente, senhoras e senhores que estão presentes ainda aqui, eu não poderia ter vir até essa tribuna, porque a gente começa a ouvir, Pedro, atentamente, e a gente tinha que falar isso aqui. Mas o melhor trabalho que os vereadores dessa casa, eu falo os vereadores, Pedro, que não é só eu, o Gé, vereadora Viliana, esteve em Brasília, e outros vereadores, o vereador Fuzilo esteve comigo lá. Então, acho que o maior trabalho que essa Câmara traz de benefício para o Trapeva é as emendas parlamentares. Infelizmente, tem que ir lá, porque se chega no... O deputado está lá no gabinete, está no plenário, você tem que ir nos ministérios, você tem que levar, protocolar lá. Então, é um trabalho exaustivo. Para você ter uma ideia, hoje é que conta isso daí, sabe? É uma loucura aquela cidade de Brasília, né? Mas, para você ter uma ideia, tem mais de 10 milhões em caixa. Hoje é que sabe... total aproximado, mas é muito mais de 10 milhões que o nosso prefeito tem à disposição dele. Eu consegui, junto com o Fuzilo, 500 mil, o Fuzilo aplicou lá no Jardim Bela Vista, eu apliquei 250 mil no Parque Industrial. Coloquei uma rua lá, né, eu sou de oposição, fazer o quê? Né? O prefeito mudou, pôs numa outra rua. Vocês entenderam o que é a política. Consegui mais 500 mil com o MUSE, 500 mil com o MUSE para recapeamento do Grajaú. Você tem uma ideia? Se alguém conhece lá, a Rua 12, não existe asfalto mais. Acho que o Zequinha não está aqui, que é de lá, e outros vereadores. O Zequinha está lá, ele vai confirmar. Entende? Até esses dias eu vou fazer uma filmagem lá, Zé. Acabou o asfalto, lá onde Oliveira mora. Então, Pedro, eu acho que esse daí é um dos melhores trabalhos em benefício de Itapeva, é o trabalho que o vereador vai lá em Brasília. Entende? E eu tenho que dizer aqui, que eu sou do PP, do meu partido, o deputado Guilherme Mussi, foi isso que mais ajudou Itapeva nesses últimos 10 anos, né? Em Brasília. E em São Paulo, nós tínhamos o doutor Ulisses, que infelizmente não temos mais, né? Não ganhou as últimas eleições. Estamos sem deputado estadual. Mas o doutor Ulisses fez um trabalho exemplar, um trabalho memorável para Itapeva, conseguindo muitas emendas. E outros nós conhecemos, ele divulgou muito bem esse trabalho dele. Tá? E outra coisa, Pedro, que eu até marquei aqui, porque tem um trabalho também de fiscalização, esse eu vou fazer, esse faz parte do meu estilo, sabe? Né? Cada um, o Todinho, quando era jogador, ele era meia esquerda, sabe? Tem o centroavante, tem o de defesa, tem o goleiro. Eu sou fiscalizador. Não tenho medo do prefeito, do secretário, de ninguém, brigo com eles aí, vou continuar brigando. É Ministério Público. Só essa semana, eu acho que eu mandei mais de 10 pedidos do Ministério Público abrir inquérito, né, fazer, inclusive, entrar no judiciário contra as leis que foram aprovadas nessa casa. Então, esse é um trabalho importante. Inclusive, eu vou falar para vocês, até o prefeito entrou no Ministério Público, sabe, compadre? Ele entrou tirando o direito dos funcionários públicos. Ele foi lá, ele pegou na lei orgânica, ele achou um artigo lá que lá atrás... Né? As câmaras lá atrás puseram um artigo criando direito e não pode. Ele derrubou o Madim, entende? Então, eu estou pedindo para o prefeito, para o Ministério Público, entrar com o Madim com as leis que são ilegais
inconstitucionais que foram aprovados nessa Casa de Leis. Nós viemos aqui, esses projetos, eu não vou estender muito aqui, certo? Não passou pelas comissões correndo, o projeto dos cargos, em 15 dias foi aprovado essa casa em 2 turnos. Entende? E um projeto que é uma vergonha que está tudo errado, está no Ministério Público também, certo? Então, é uma obrigação nossa, isso daí é o trabalho de fiscalização, Pedro, certo? Eu sei que nem todos conseguem fazer, eu não vou cobrar nenhum vereador de voto aqui, como eu já falei, tá? E não vou cobrar o trabalho de ninguém. Quem vai cobrar o trabalho dos vereadores vai ser o ano que vem na eleição, né? Daí o povo vai ver aquele que trabalhou e vai saber para quem votar. E, sabe, eu venho tranquilamente, Pedro, tenho 7 mandados nessa casa, eu sei o que pode ser aprovado aqui, o que não pode. Eu, Tony, o Gé, Rodrigo, Vilhena, a gente gavetava o Gé, ele tentou levar um projeto excelente na Comissão de Legislação. Não dá, já. A própria vereadora também teve um projeto também gavetado lá, porque é constitucional, tá? Mas teve um projeto de envergadura, que seria uma ferramenta para o vereador, para essa Casa de Leis, né, de grande valor, que era o anteprojeto, o antedecreto. Nem veio para o plenário, foi arquivado lá agora na Comissão de Legislação. 3 vereadores, tá? Por 3 vereadores. Faltou 2, 2 votaram. Tá? Então, é o que acontece. E nós vamos continuar esse trabalho. Eu venho nessa tribuna, vocês assistem na internet, venho na cabeça erguida, vou aonde for, encontrei com o prefeito, quinta-feira passada, ele veio, o Ronaldinho, acho que já foi, estava eu, o Ronaldinho, prefeito, né, senhor prefeito, veio tentar passar um sabão nesse vereador. Aqui não, tá? Ele veio tentar, na Secretaria de Educação, tentar corrigir esse vereador, pelo amor de Deus. Ele é prefeito, eu sou vereador, eu respeito ele como prefeito, a pessoa dele, falei para ele me respeita como vereador. Tá? Se eu venho nessa tribuna e falo aqui perante vocês e perante tem mais de 1000 pessoas assistindo na internet nesse momento. Se eu vim aqui falar besteira, falar coisa errada, eles vão me corrigir. Mas não, quando eu trago o problema aqui do Itapeva, eu trago problemas, entende, que está acontecendo dentro do Itapeva. E vem discutir problemas reais, erros do Executivo. Está aqui, ó, trouxe novamente aqui. Aqui tem crimes que foram cometidos. Então, o vereador, ele vem aqui na tribuna, eu mando o requerimento para o Executivo. O que acontece? Se ele não quer corrigir, se ele achar que o vereador, ele não quer seguir o vereador da oposição, eu não escuto, vou escutar só da situação. O problema dele. Entende? Eu acho, como foi dito aqui muito bem, que nós temos que, sim, receber as críticas. Nós temos que assimilar e ver e corrigir. O vereador da oposição faz esse trabalho de mostrar os erros para o Executivo. Agora, se ele não quiser consertar os erros lá e continuar errando, então, ele é o responsável, certo? Mas nós temos que continuar insistindo. É o trabalho nosso aqui, não adianta, certo? Vamos cansar aqui até terminar o mandato. Mas eu não vou deixar para depois, pode ser qualquer um aí, tá? Meu compadre, minha comadre Marleuli, né, advogado doutor Pedro Mariosa, vai falar assim, não, vocês se omitiram, vocês não denunciaram na Câmara essa lei que estava errada, essa lei inconstitucional. Então, eu não vou deixar passar aqui, não. Pode ser que eu seja vencido pelo voto, mas que eu trago aqui a público o que está acontecendo, o que aconteceu, e os projetos que vão vir aqui errado, eu vou trazer a público e vou debater aqui. E fica na consciência do nosso prefeito e dos vereadores que vão votar. Não cobro nenhum vereador aqui, que cada um tem o caráter de votar, ele sabe votar, ele sabe a responsabilidade do voto, e vai ser cobrado pela população. Não por mim. Eu não vou cobrar voto de ninguém, não. Quem vai cobrar é o povo. Então, sabe, Pedro, isso daí é 2 coisas. É a maior contribuição que nós damos para o senhor prefeito, é as emendas parlamentares que está na conta da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, que soma mais de 10 milhões. Teve vereadores da situação? Teve. A vereadora Vilhena foi em Brasília também. Eu não, acho que teve outros também que foram.
Mas a maior contribuição para Itapeva fomos nós, né, Gé? Foi nós, vereadores do PP, vereadores do PSDB, Fuzilo esteve comigo lá também, né, Fuzilo? Fomos muito bem recebidos, aonde nós fomos bem recebidos, e nós vamos votar lá, eu quero votar, sabe quanto que eu paguei a passagem? É bom falar isso aqui, né, senhor presidente? Eu paguei R$200 de passagem, comprei antecipado, R$200, o cara da Câmara nos levou no Viracopos, usamos o resto das despesas, fomos nós que pagamos. Só a passagem que a Câmara pagou, R$212, R$220, por aí. Então, compra antecipado, vamos lá em Brasília, conversar com o deputado, vamos conhecer os ministérios, é assim que faz, gente. E tem muito dinheiro para vir, muitas emendas que tem que sair buscar em Brasília essas emendas. Basta aqui também querer fazer os projetos de convênio para que possam vir essas arrecadações para Itapeva. Rapidinho a parte, vereador, só para colocar também que essas emendas que o senhor conseguiu e vários vereadores conseguiram, não estão no site da Câmara também. Né? Estão no site também. A do Grajaú, estou falando isso que o povo está assistindo lá, estou acompanhando. Né? Do Grajaú, 500 mil para recap, faz 2 anos. Eu sou prefeito, vamos trabalhar lá, sou prefeito no Grajaú. Tchau, tchau, obrigado a vocês, boa noite. Continuamos em regime de explicação pessoal. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, só, mais uma vez, agradecer a presença do Observatório, na pessoa do Pedro Curti, e dizer que, enquanto a parte administrativa da Câmara, nós estamos sempre à disposição, conforme nós já conversamos, para que possamos fazer o melhor possível para a nossa cidade. Nada mais a tratar, convoco os vereadores para a 38ª sessão ordinária, a ser realizada segunda-feira, dia 24 de junho, no horário regimental. E, invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.